Filosofia do Silêncio, um canal para você que vive em silêncio, mas carrega pensamentos muito barulhentos. O mito de hoje é o de Ixion. O Ixion, ele era um rei, mas não era um rei qualquer. Era alguém que, deslumbrado pelo próprio poder, ultrapassou todos os limites que poderiam ser ultrapassados, eu diria. Ele violou leis sagradas, traiu quem confiava nele, e então, tomado pela soberba, tentou seduzir ninguém mais, ninguém menos do que era a esposa de Zeus. E, como era de se esperar, isso não terminou bem. A sua punição foi simbólica e definitiva. O Ixion, ele foi acorrentado a uma roda de fogo e condenado a girar eternamente no céu. Sem rumo, sem descanso, sem possibilidade de parar. Um giro sem fim, sem sentido, apenas movimento vazio. Olha essa imagem. Mas esse Ixion aí, ele é você. Schopenhauer recupera essa imagem para pensar a nossa própria existência. Somos nós ali rodando. Segundo Schopenhauer, nós também giramos presos a uma roda, embora ela não seja visível. Que roda é essa? É a roda do querer incessante. Veja bem, nós estamos aqui, queremos o que não temos, vamos atrás dos nossos desejos. Quando finalmente conseguimos, sentimos um breve alívio, mas logo a seguir queremos de novo, sentimos um alívio, queremos, isso quando conseguimos, né, alguma coisa. Aliás, para Schopenhauer, a felicidade, né, esse breve alívio aí, que significaria a felicidade, é um intervalo, um breve intervalo entre um desejo e outro, mas apenas isso, gente, felicidade, a ausência de dor, só isso. Mas que ninguém se iluda, esse alívio, ele é passageiro, isso quando alcançado, como eu falei, né? Porque logo depois surge outro desejo, outros desejos, na verdade, outra falta, outra carência, outro motivo para inquietação. E quem nos dera desejar apenas uma coisa de cada vez, mas não é assim. Nós queremos muitas coisas ao mesmo tempo. Nós nos inclinamos, nos movimentamos em direção a esses objetivos, esses desejos, essas nossas carências. Então, muitas vezes nem dá tempo de curtir aquilo que foi alcançado. Porque no instante seguinte, já há outra coisa que você sente que precisa ter, ou precisa ser, ou precisa alcançar. É como se a vida fosse uma fila interminável de objetivos. E se você parar para pensar, para analisar a sua própria trajetória, você vai perceber que a sua vida, desde o momento em que você nasceu até agora, é uma sequência de metas, inquietações, vontades. Quando criança chorava para mamar, chorava para isso, para aquilo. Hoje você chora porque está querendo correr atrás do seu diploma, está querendo um cargo, um reconhecimento, depois uma família, uma estabilidade. Quer dizer, você quer, depois você quer mais, nunca está satisfeito. Por isso, essa roda do Ixion, que quer o tempo todo, revela justamente essa nossa insatisfação. E nós vivemos na ilusão de que basta conquistar mais uma coisa, mais uma compra, mais uma vitória, mais uma aprovação, que então finalmente vamos sossegar. Só que isso não acontece. Você sabe disso. Aquele momento que você fala assim, pronto, comprei isso, agora sossego, agora eu não quero mais nada. Você sabe que isso não é verdade. Essa paz, essa tal paz definitiva que no fundo você espera quando realiza um desejo, ela não vem. O que acontece, na verdade, é que a roda continua girando. E é isso que muitas vezes nos esgota. A sensação de estarmos sempre ocupados, sempre preenchendo o tempo, mas ao mesmo tempo profundamente vazios. Vazios não por falta de atividade,
Estamos o tempo todo atrás dos nossos objetivos, como eu acabei de dizer. Mas por falta de sentido. Qual o sentido disso? E aqui entra a reflexão de Albert Camus, que ao desenvolver seu pensamento, da sua filosofia do absurdo, Camus percebe que existe um descompasso inevitável entre a busca do ser humano, a busca humana por sentido, e o mundo que não oferece respostas claras para isso. O absurdo nasce exatamente desse confronto. De um lado temos aqui o ser humano buscando desejo, buscando sentido, coerência, permanência para aquilo que está vivendo, para aquilo que ele é. Qual o sentido disso? E do outro lado nós temos um mundo indiferente, um universo que simplesmente faz assim para você, não te promete nada, não te devo nada. Você quer entender por que está aqui, qual é o sentido da vida, por que sofre. E o mundo responde com um silêncio. Responde, tô nem aí para isso. Não há nenhuma placa, nenhuma bússola, nenhum manual. O universo simplesmente não oferece justificativas. Por isso eu disse que aquela roda do X, ela roda sem sentido. E é esse silêncio do mundo que Camus chama de absurdo. Você corre, você busca, você deseja, você acredita que na próxima conquista tudo fará sentido, mas não faz. Não faz. A roda continua girando. É você que está ali. E quanto mais você tenta preencher o vazio com mais coisas, mais conquistas, mais desejos, mais você percebe que aquilo que realmente busca não está lá, que é o sentido. Aliás, para Schopenhauer, a vida não faz o menor sentido. Essa roda é invisível porque se move dentro de nós. Não é o mundo que nos prende, somos nós, no fundo, que nos movemos compulsivamente, sem perceber. O Schopenhauer, assim como o budismo, muito antes dele, identifica o desejo, justamente o que faz a roda girar, ou como ele prefere dizer, o querer, como a raiz do sofrimento. Mas isso não significa que a saída seja abandonar o mundo. Eu vou parar então de querer, mesmo que você quisesse, não é bem assim que funcionam as coisas, Vou abandonar o mundo, vou renunciar a tudo, viver anestesiado como se o caminho fosse simplesmente negar a própria existência. A não ser, é claro, que você tenha alcançado aquele estado que Schopenhauer chama de estado extremo de renúncia, como um asceta, um santo ou um monge, que segundo Schopenhauer são aquelas pessoas que já não se identificam mais com os impulsos da vontade. É como se a pessoa tivesse se retirado ali da vida. Para esse tipo de ser humano, o mundo ainda é visível, mas ele não movimenta mais a sua vontade. A vontade já não exerce mais o poder de sedução nessa pessoa. É como se esse indivíduo estivesse olhando o mundo, mas não estivesse no mundo. Como se olhasse de fora, sem desejo, sem apego, sem querer nada. Mas essa renúncia quase total também nos distancia, de certo modo, da nossa própria condição de estarmos vivos. Porque o que nos faz humanos, e isso é importante reconhecer, é justamente essa tensão permanente entre querer e sofrer. Você tem objetivos na sua vida, você tem propósitos, você vai atrás deles. Só que você sofre, porque nem todos os seus objetivos são alcançados. E quando não são sem sofrimento. Querer é, por definição, um sofrimento para Schopenhauer. E só não quer quem, de alguma forma, já não está mais plenamente vivo, vamos dizer assim, como você deu o caso dos ascetas aí. No sentido de que não experimentam mais a vida cotidiana. Por isso, eu acredito que esse não seja o seu caso, Sejamos sinceros, acredito que não seja, Essa seria uma alternativa que Schopenhauer chama de negação da vontade. Por isso que, acredito que, no seu caso, o
caminho seria a sabedoria prática, o que eu denomino de sabedoria de vida, que seria justamente evitar os extremos, os excessos. Ela é marcada pelo equilíbrio. O Platão, por exemplo, muito antes de Schopenhauer, né, exemplifica, ilustra exatamente esse mesmo problema no Gorgias, num debate do Sócrates com Cállicles. Ali, o Sócrates diz que quem vive escravizado pelos desejos parece alguém carregando jarros furados, que por mais que a pessoa tente enchê-los, eles nunca se completam, porque estão sempre vazando. É uma imagem clara da insaciabilidade do querer. O Schopenhauer também retoma exatamente essa mesma metáfora, a do tonel das Danaides, né? Não só na figura, então, do Ixion girando infinitamente. Eu peguei, no caso, o Ixion aqui, mas você pode considerar também o mito do tonel das Danaides, para fazer referência a esse desejo incessante. As Danaides, no caso, elas foram condenadas a encher eternamente um tonel sem fundo. Isso representa justamente o ser humano preso à ilusão de que, ao realizar mais um desejo, encontrará a paz. Mas a paz nunca chega. É uma tarefa sem fim, que esgota, que consome. A roda de Ixion, ou os jarros furados, né, o tonel das Danaides, dizem, no fundo, a mesma coisa. Quem não reflete sobre o que move essa roda, vive prisioneiro de uma tarefa que nunca se conclui. É como se a pessoa estivesse ali no automático. Byung-Chul Han, um filósofo contemporâneo, retoma essa mesma inquietação quando fala da sociedade do desempenho. Segundo ele, nós vivemos num tempo em que não apenas desejamos, mas somos pressionados a desejar cada vez mais. Mais produtividade, mais resultados, mais beleza, mais felicidade, mais sucesso, tudo vira tarefa. Até ser feliz virou um dever. E isso gera um tipo de cansaço que não é físico, é um cansaço existencial. Um esgotamento que não vem da quantidade de trabalho, mas da impossibilidade de ser tudo, de fazer tudo, de conquistar tudo o tempo todo. Para Han, esse sujeito do desempenho, ele não precisa mais de um opressor externo. Ele próprio se explora, se exige, se vigia. Ele está vigiando. Hoje eu não fui muito produtiva. Hoje eu me sinto péssimo, falhei miseravelmente. Ele não percebe que está, no fundo, preso àquela roda de Ixion, que gira dentro dele, sem parar. O querer, alcancei, mais um querer. Ele está ali preso, está rodando. Ixion foi condenado porque ignorou aquilo que para os gregos definia a própria possibilidade de uma vida boa. A medida, o limite. Eu não estou dizendo aqui para você parar de desejar, mesmo porque você não vai conseguir fazer isso. Não estou defendendo o extremo. Mas o Ixion, ele perdeu o senso da própria condição. Rompeu com o equilíbrio. Foi além do que lhe cabia. E por isso foi condenado a um giro sem fim. E talvez seja exatamente isso que a roda de Ixion tem a nos ensinar hoje. Porque, no fundo, essa roda, ela não é só um castigo mítico. Ela é um espelho. Ela reflete aquilo que acontece quando esquecemos da medida. Quando não sabemos mais distinguir o necessário do excesso. O desejo legítimo, a compulsão, a busca que faz sentido da busca que apenas nos esgota.
Quer dizer, quando nós perdemos a medida. Quando nós não sabemos mais, confundimos o desejo extremo com uma necessidade. Não, eu vou comprar porque eu necessito daquilo. A roda, ela não desaparece. Porque desejar faz parte de estar vivo, ela não vai desaparecer da nossa condição humana. Mas quando você começa a perceber seus próprios movimentos, quando você entende que a paz, ela não está em querer tudo e alcançar tudo, nem em querer sempre, então essa roda, ela perde o poder de te arrastar. Ou seja, você não se livra da roda, mas também não gira mais no escuro, não gira mais sem consciência. E é por isso que essa reflexão também faz parte da nossa jornada de volta a Ítaca, esse lugar simbólico que eu falo sempre, onde depois de atravessar tantos desejos, excessos, frustrações, vilões, a gente finalmente volta para casa, ou seja, volta para si mesmo, né? Eu estou colocando Ítaca fora, mas na verdade Ítaca está dentro, né? Dentro de si. Volta para o que é essencial, para a melhor versão de si mesmo, para quem de fato a gente é. Você conhece essa música? Não, né? Não é da sua época. Até o Bob vai para casa e você aí rodando, sem rumo. Mas vai para onde assim? Que o silêncio te guie com sabedoria.